Não tem jeito. Se você quiser falar sobre filosofia, sobre psicologia, sobre civilização, sobre história, sobre política, sobre vida ou morte, não importa, sobre os humanos, de um jeito ou outro, de uma maneira ou outra, a gente vai cair no assunto Deus. Esse assunto já foi abordado várias vezes aqui no canal, mas ele sempre volta, né? Em alguns posts especificamente, alguns vídeos meus especificamente. Por exemplo, não sei se você já viu um vídeo que tem aqui, vou colocar na descrição do vídeo, que fala: você não vai para o céu nem para o inferno. Eu tomo porrada de gente várias vezes dizendo: falta Deus no teu coração, você não tem Deus, eu prefiro acreditar em Deus do que em você. Como se eu estivesse competindo, em condições de competir, com Deus ou com quem quer que seja, né? Mas sempre me vem em mente, quando a gente fala de Deus, seja lá como nós nos referimos a Deus, tem gente que diz: o nome de Deus é esse ou aquele, Deus é assim, Deus é assado. Deus gosta disso, Deus não gosta daquilo. Deus sonha, o sonho de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus. Aí eu fico pensando em nós, seres absolutamente condicionados ao corpo, aos limites que o corpo impõe, e não só isso, condicionados ao ponto de onde observamos a história, a partir do microcosmos que somos, absolutamente parciais, desconhecendo os movimentos macro da história, os do passado e os do futuro, tentamos debater argumentando quem é que sabe mais ou menos sobre Deus. Então nós criamos a teologia, nós criamos as religiões, nós criamos as igrejas para falar sobre Deus. E quando alguém relativiza essas construções, por exemplo, algum ateu, algum agnóstico, alguém que não se encaixa em nenhum termo ou outro, mas simplesmente questiona aquilo que nós consideramos inquestionável por vincularmos certas ideias a Deus, então a gente se inquieta. Alguns simplesmente fecham a cara e vão embora. Outros, como acontece na internet, são mais hostis, demonstrando claramente uma natureza, uma vontade, uma intenção de defender Deus. E ao fazê-lo já diminui o Deus que acreditam, porque se eu acredito num Deus que precisa da minha defesa, esse Deus é muito pequeno, já que a minha defesa geralmente é tão restrita. Então, quando a gente fala sobre Deus, ou sobre qualquer absoluto, nós não estamos falando sobre Deus, a gente está falando sobre as pessoas. A sua crença, as suas certezas, as suas ideias, a imagem que você forma de Deus. Quando você tinha 10 anos de idade, se é que você acreditava em Deus nessa idade, provavelmente sim, que imagem você fazia? Como é que era o Deus seu aos 10 anos? E aos 15, você pensava nisso? Aos 20, esse continuou sendo um pensamento? Se continuou, eu não tenho dúvidas, talvez você tenha até se mantido na mesma religião, mas essa perspectiva mudou. Ainda que você siga a mesma filosofia, a mesma ideia, os mesmos conceitos, os mesmos dogmas, mas o fato de pensar esses dogmas aos 10, ou aos 20, ou aos 30, ou aos 40, ou aos 80 anos, modifica a maneira como eu lido com eles. Portanto, a relativização não é necessariamente do dogma, mas é de quem os interpreta, de quem os segue, de quem aponta para eles e diz: são inquestionáveis. É uma verdade. Talvez seja, mas partindo de mim se torna relativa. Eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhum problema em falar, em pensar no macro, em Deus. No entanto, eu sei que sempre quando eu falo sobre Deus, eu estou falando sobre mim, o meu olhar, as minhas impressões, seja para afirmar, seja para negar. E é por isso que as pessoas têm tanto medo de pensar nisso, voltando a lente, o foco, a iluminação para a gente. Afinal de contas, eu não falo sobre Deus, mas as ideias que todos nós, durante toda a história, construímos sobre Deus contam muito mais sobre nós e as nossas histórias, e os nossos medos, e as nossas buscas, e as nossas esperanças, e os nossos desejos, do que sobre Deus propriamente. Diante da incapacidade assumida de entender o infinito, e eu coloco Deus nessa dimensão do infinito,
Assim como eu não tenho nenhuma capacidade de discernir todos os mistérios da ciência, da filosofia, da natureza. Jamais. As perguntas são incessantes, são infinitas. Então, diante do reconhecimento dessa minha incapacidade, eu prefiro inverter a ordem dessa busca e perceber que Deus não está na superfície, Deus está na terra. Você sabe, imagine você caminhando num jardim com rosas, com margaridas, com pinheiros, com jabuticabeiras, com grama, com erva daninha. São muitas flores, são muitas expressões, são muitas cores. Algumas nós consideramos belas e devem ser cultivadas, outras a gente arranca. Ainda assim, todas estão enraizadas na mesma terra. A terra é onde ninguém vê. A terra é onde fica a raiz que alimenta cada uma das plantas, apesar de serem tão diferentes na superfície. Eu prefiro identificar quais terras nos alimentam, onde é que as nossas raízes estão fincadas. Elas não estão necessariamente limitadas aos nossos discursos, às nossas linguagens, à nossa expressão dizendo é Deus. Não é Deus. Existe, não existe. Deus é assim, Deus é assado. Deus é dessa ou daquela religião. Isso é superfície. Seria melhor, ao invés de ficar tentando ver qual plantinha é a mais legal, que nós identificássemos a terra e cuidássemos da terra. Uma terra saudável produz flores saudáveis, árvores saudáveis, plantas saudáveis. Para você cuidar da planta, seja ela qual for, você precisa adubar e alimentar e regar a terra. Por que a gente briga tanto? Por que a gente diverge tanto em relação à superfície, quando na realidade há todos nós, ateus e religiosos, crentes ou descrentes, católicos e espíritas, não importa, tem nas suas confissões somente a superfície, porque todos nós estamos enraizados na mesma terra. E a terra é a humanidade que nos liga, que nos vincula. A terra é aquilo que nós buscamos nos diferentes códigos. A terra é aquilo que nos movimenta, apesar das expressões culturais, temporais, tão condicionadas ao nosso limite, ao momento, à geografia e ao tempo onde nós estamos vivendo, e tudo aquilo que nós aprendemos e carregamos como cultura. Isso é superfície. Talvez Deus more na terra, junto com as minhocas, os bichos invisíveis, muitas vezes, aos olhos dos debatedores e dos apreciadores dos jardins. Para que o nosso jardim seja saudável, é preciso que a nossa terra também seja. E alimentando a minha terra, eu alimento a tua também, já que todos nós estamos enraizados em uma terra só. Um beijo para você, até a próxima e fique bem.